Boa noite. Como que é seu nome? Guilherme. E qual curso e fase você tá? Eu faço o curso de bacharel em Direito, estou na 6ª fase. E você sabe o que é usufruto, Guilherme? Sim. Pode falar um pouco sobre? Usufruto é quando uma pessoa tem uma propriedade e para que ela possa dispor desse bem, ela pode passar para outra pessoa sem perder a propriedade. Para que ela fique sempre na propriedade, mas a outra pessoa possa usufruir desse bem. Entendi. Obrigada pela informação. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Pode. É para um trabalho. Aham. Qual que é seu nome? Alencar. E você é professora ou é estudante? Eu sou estudante. Estudante? Você é de que curso e de que fase? É 7ª fase do curso de Direito. Tá bom. E você sabe me dizer o que é usufruto? Usufruto é quando você não tem a propriedade, mas pode fazer uso da propriedade. Quer dizer, você não tem a propriedade, mas você tem alguns usos daquela propriedade. Entendi. Tá, mas não pode... Você não pode vender, por exemplo, não pode alienar. Tá bom, muito bom? obrigada. Boa noite. Boa noite. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Qual que é teu nome? Eras. E tu faz que curso e tá em que fase? Fazer Direito, eu estou na 3ª fase. E tu sabe o que é usufrutos? Ainda não cheguei nessa parte. Tá bom, muito obrigada pela contribuição. Boa noite, professor. Tudo bem, boa noite. Qual que é seu nome? Rodrigo Virana Veiga, E você é professor de quê? aqui de Direito Penal. Posso te fazer uma pergunta sobre direito civil? Pode, Você sabe o que é usufrutos? sei, Você pode falar um pouco sobre? odeio Direito Civil. Odeio Direito Civil. Tá bom, então, professor. É pra quê? É pra Patrícia, é isso? Patrícia, eu odeio Direito Civil. São as considerações. As considerações são essas aí, Tá, mas... obrigada. Boa noite, tudo bem? A gente tá fazendo um trabalho e eu posso te fazer uma pergunta? Sim, Como é que é teu nome? Suzane. E qual curso você faz? Na verdade, eu sou professora. Professora, desculpa, professor. Então, a gente está fazendo um trabalho de direito civil e eu gostaria de saber se você sabe nos informar o que é usufruto ou se já ouviu falar. Nossa, assim, a gente ouve falar o tempo inteiro, né? Mas se for para dar o conceito correto do que é, a gente não vai saber dizer, né? Mas é você fazer uso de alguma coisa, né? É você ter o direito de utilizar aquela coisa por determinado prazo, enfim. É o que a gente entende. Então tá bom, muito obrigada. Oi, professor André, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então, a gente está fazendo um trabalho e a gente gostaria de saber se você pode contribuir com a gente. Vamos ver, dentro do possível. Então, saberia nos explicar o que é usufruto? Usufruto, deixa eu ver da melhor forma possível. Usufruto é quando alguém, é um direito real, que alguém entrega, para que alguém possa usufruir de um bem. Então ele não é o proprietário, mas ele fica usufruindo daquele bem. Esse usufruto pode ser temporário, como pode ser vitalício, né? Alguém que dá, por exemplo, seu bem já para os seus filhos, doação em vida, mas ele fica como usufrutuário vitalício até ele falecer, né? Essa é uma das explicações. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que é o teu nome? Peter, Então, Peter, você pode me responder uma pergunta? sim, posso. Você sabe o que é usufruto ou já ouviu falar? Usos e fruto? Usufruto. Não, nunca vi. Nunca ouvi Não falar. ouviu falar? Não. Não, mas não tem problema, tá bom? Muito obrigada pela contribuição. Tá bom, obrigado. Ao pensarmos em bens imóveis, diversos são os direitos e desdobramentos que podem recair sobre eles. Esses direitos eles podem ser obrigacionais ou reais. Enquanto os direitos obrigacionais existem entre pessoas físicas ou jurídicas, os direitos reais dizem respeito a bens móveis ou imóveis. Dentre os direitos reais previstos em nossa legislação civil está o usufruto. Mas afinal, o que é usufruto? Usufruto é um termo do vocabulário jurídico. Sua origem é do latim usus fructus, que significa uso dos frutos. O termo usufruto se refere a um direito conferido a uma pessoa, usufrutuário, durante um período para usar algo que pertence a outra pessoa, no caso, o nu proprietário.
Tá, mas o que é no proprietário? Não é isso que tu tá pensando, Dani. A nua propriedade é o domínio sobre o imóvel despida de usufruto. Ou seja, aqui há a plena propriedade sobre o bem e a pessoa que detém a nua propriedade, chamada de nuproprietário, não detém a sua posse. Uso e gozo, que são de direito do usufrutuário. Aqui ocorre a posse indireta do imóvel. O seu conceito não está explicitamente presente no Código Civil, mas seu objeto e suas características sim. Trata-se de um instituto do direito civil, cuja relevância resultou na criação do título 6 do Código Civil de 2002, que destinou 4 capítulos para sua disciplina. O usufruto está previsto entre os artigos 1390 e 1411 do Código Civil e confere ao usufrutuário a capacidade de usar as utilidades e os frutos ou rendas do bem, ainda que não seja o proprietário. O usufrutuário tem direito à posse, ao uso, à administração, à percepção dos frutos. Tá? Ainda, segundo o Código Civil, o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste patrimônio. Conforme mencionado, no usufruto, a figura do usufrutuário e do nuproprietário. O nuproprietário é quem de fato detém a propriedade e cede parte dos direitos a um terceiro. Ele é responsável pela propriedade sem gozo, ou seja, ele tem somente a perspectiva de ser o dono do bem, podendo ele usufruir do bem apenas por meio da morte do usufrutuário ou sua renúncia ao usufruto, bem como pela expiração do período proposto. Por sua vez, o usufrutuário é quem recebe os direitos de uso e fruição da coisa e, como já explicado, o usufrutuário tem direito ao uso, posse, administração e percepção de possíveis frutos derivados do imóvel. Esses aspectos estão garantidos pelo artigo 1394 do Código Civil. Além disso, em caso de geração de frutos, no caso renda, há a segurança de que o usufrutuário poderá receber os valores e cobrar possíveis dívidas sem haver diferença na quantidade. Ou seja, o nuproprietário não pode ficar com parte do dinheiro. Existem diversas modalidades de usufruto. Vejamos algumas delas. Usufruto vitalício. O usufruto vitalício é constituído em benefício do usufrutuário, que poderá usar e fruir do bem enquanto viver. O direito está vinculado, então, à vida do beneficiário e se extingue somente com a sua morte. O usufruto temporário. O usufruto temporário é aquele constituído com prazo determinado, ou seja, com data para ser extinto. Usufruto próprio. O usufruto próprio é aquele que recai sobre um bem infungível, ou seja, um bem insubstituível. Assim, haverá para o usufrutuário o dever de cuidado e restituição da coisa ao proprietário. Usufruto impróprio. Diferentemente do usufruto próprio, o usufruto impróprio, o bem é fungível, consumível e substituível. Desse modo, cabe ao usufrutuário o dever de restituição, mas não necessariamente do mesmo bem, desde que tenha a mesma quantidade, qualidade e espécie. Usufruto voluntário. O usufruto voluntário é aquele constituído pela manifestação da vontade das partes, ou seja, a modalidade mais comum de usufruto, podendo ser instituído por contrato ou por testamento. Usufruto legal. Por sua vez, o usufruto legal é o que independe da vontade das partes, já que decorre da lei. Um exemplo de usufruto legal é o dos pais em relação aos bens dos filhos, que, em decorrência do poder familiar, na forma do artigo 1689, inciso 1 do Código Civil. O usufruto universal. O usufruto universal é aquele que recai sobre a totalidade dos bens, de modo que o usufrutuário estará obrigado a gerir
todo o patrimônio do proprietário. Usufruto particular. Diferentemente do usufruto universal, que recai sobre todo o patrimônio, o usufruto particular ele recai sobre um único bem. Usufruto pleno. O usufruto pleno é aquele que, uma vez constituído, concede a plenitude dos direitos de uso e fruição ao usufrutuário, sem qualquer restrição. Usufruto simultâneo. O usufruto simultâneo é aquele concedido a mais de um beneficiário, ao mesmo tempo. Por fim, o usufruto sucessivo é aquele concedido a mais de um beneficiário, porém de forma consecutiva. Se encerra em benefício de um e se inicia em seguida para o outro. Institui-se o benefício de forma personalíssima, ou seja, somente o usufrutuário poderá se beneficiar com o uso e fruição da coisa. Prazo determinado ou determinável. O usufruto deverá ser constituído por um prazo determinado ou determinável. É comum, por exemplo, que o termo final seja a morte do usufrutuário. Regula e formaliza as relações jurídicas. Se o usufrutuário deseja ter garantia de possuir e auferir renda com determinado bem, sem constituir patrimônio, o usufruto é uma boa opção. Serve como instrumento de planejamento patrimonial e sucessório. Mas também existem algumas limitações impostas pela constituição do usufruto sobre um bem, decorrentes da própria natureza do instituto, que podem ser vistas como desvantagens dependendo da situação. Para o usufrutuário, por exemplo, não é possível alienar o bem, mas somente usufruir dele. Em outras palavras, ele pode alugar, mas não pode vender. Para o nu proprietário, é o contrário. Ele poderá apenas usar e fruir do imóvel, assim como seus herdeiros, após a extinção do usufruto, já que, enquanto um direito real, ele é oponível erga omnes, ou seja, a qualquer pessoa. As hipóteses de extinção do usufruto estão previstas no artigo 1410 do Código Civil. Dentre as principais hipóteses, destacaremos o falecimento do usufrutuário. O usufruto termina com a morte do usufrutuário. A expiração do prazo. Se o usufruto foi concedido por um período de tempo específico, ele expirará quando esse período acabar. Renúncia. O usufrutuário pode renunciar ao usufruto em qualquer momento. O não cumprimento das obrigações. Se o usufrutuário não cumprir com suas obrigações, como não manter a propriedade ou não pagar impostos, o proprietário pode cancelar o usufruto. Desapropriação. Se a propriedade for desapropriada pelo governo, o usufruto ele pode ser cancelado. E o uso indevido. Se o usufrutuário utilizar a propriedade de forma indevida ou prejudicar a sua conservação, o proprietário pode cancelar o usufruto. Também por decisão judicial. Uma decisão judicial pode cancelar o usufruto se for determinado que ele foi obtido de forma fraudulenta ou que o usufrutuário está usando essa propriedade de forma prejudicial ao proprietário.